Faz parte do tecido conjuntivo também as células do tecido sanguíneo, né? O sangue ele é constituído por um líquido amarelo, que é o plasma, e as células que pertencem a ele, que é o caso das hemácias, dos leucócitos e das plaquetas, tá? Então, o plasma é uma solução aquosa que a gente tem aí 90% de água, 9% de moléculas orgânicas, principalmente heparina e fibrinogênio, que auxiliam na coagulação e, né, de uma forma geral, e 0,9% de sais minerais. De elementos figurados, que são as células do sangue, a gente tem, então, 45% do sangue desses indivíduos formados, de todos os indivíduos formados por elementos figurados, que são 3 células principais, tá? Que são as hemácias, ou glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, as plaquetas, os leucócitos, glóbulos brancos, que formam, então, todo esse tecido responsável pelo transporte de oxigênio, pelo processo de coagulação, pela defesa do nosso corpo de uma forma geral. Como que as células do tecido sanguíneo são originadas, então, tá? Nós temos a célula tronco pluripotente, que são aquelas células que podem dar origem a vários tecidos. Elas podem formar células tronco mieloide, que dão origem ao reticulócito, que vai dar origem depois ao glóbulo vermelho, ao megacariócito, que vai dar origem às plaquetas, ou senão elas podem dar origem aos eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monócitos, tá? Linfócitos T, linfócito B, originado então das células troncos linfóide, tá? Então assim, glóbulo branco, gente, a gente tem uma diversidade muito grande, tá? Glóbulo vermelho a gente só tem um tipo, que é hemácia, e plaqueta a gente também só tem um tipo, né? Um tipo de trombócito, que é o caso das plaquetas. Com relação aos glóbulos vermelhos, primeiro, elas são células anucleadas e bicôncavas, estão côncava para dentro, para os dois lados. A concentração no sangue varia de 4,5 a 5,5 milhões por milímetro cúbico, isso variando de homem para mulher, homem normalmente tem um pouco mais. E a estrutura da hemácia é formada por 4 moléculas de ferro, né, que são altamente, tem uma alta afinidade por oxigênio, tá? Por isso que elas transportam oxigênio. Em uma quantidade menor, as hemácias também transportam CO2, tá? Então, normalmente o CO2 ele tá sendo transportado via plasma, mas pode acontecer também dele ser transportado via hemácia, tá? O aumento de glóbulos vermelhos no sangue pode se dar por uma adaptação do organismo a elevadas alturas. Então, por exemplo, quando o jogador, né, de futebol que está acostumado a jogar lá em regiões mais baixas, como praias, e ele tem que jogar em grandes altitudes, ele vai dias antes para poder se adaptar. A questão do se adaptar é produzir mais hemácias para que o transporte de oxigênio seja mais eficiente e ele não passe mal, né, por falta de oxigênio, tá? Então, as hemácias têm essa questão aí, né, de adaptação. Os glóbulos brancos, eles estão envolvidos, então, na defesa do organismo. Circulam pelo sangue e podem chegar aos tecidos quando estes ficam infectados, tá? Então, ele está circulando pelo sangue e quando o tecido está infectado, ele pode adentrar o tecido e fazer suas funções de defesa. O número de leucócitos, ele varia de 6.000 a 10.000 por milímetro cúbico, tá? Sendo a leucocitose quando ele está acima do valor e leucopenia quando está abaixo. Às vezes, acima pode indicar uma infecção, tá? E abaixo pode indicar uma dificuldade aí de defesa, né, do organismo. Eles podem ser classificados, então, como granulares, tá? Ou agranulares. Granulares é quando ele tem grânulo dentro da célula e agranulares não tem grânulos, tá? A gente tem essas diferenciações aí. Em relação aos tipos de leucócitos, a gente tem os neutrófilos, que são de 2 a 5 lobos ligados por pontos de cromatina, né? Então, essa estrutura nuclear é diferente. Importante na defesa contra micro-organismos. Os eosinófilos, que são de 2 a 3% dos leucócitos, ou seja, eles têm em pouca quantidade, tem um núcleo também bilobado, e são especializados em fagocitar micro-organismo, englobar para destruir o micro-organismo. O basófilo tem um núcleo mais volumoso e ele libera tanto histamina quanto heparina, então atua tanto em coagulação quanto em reação alérgica, tá? Então isso é bem importante. Os linfócitos, eles podem ser divididos em 2, que são os agranulares, né? Então falando agora dos agranulares, que é os linfócitos T e os linfócitos B. Os linfócitos B apresentam receptores em sua membrana e, quando ativadas por antígeno específico, proliferam e se diferenciam em plasmócitos. Então, os nossos linfócitos B são nossas células normalmente de memória. A gente vai ver isso no processo
de imunização nas próximas aulas. Já os linfócitos T possuem receptores especializados em reconhecer os antígenos ligados à superfície de outras células. Então, cada um deles apresentando uma função diferenciada. Os monócitos são células que apresentam uma fase de maturação originada lá na medula óssea. Essas células passam para o sangue, na qual permanecem por alguns dias e atravessam a parede de capilares, adentrando órgãos e formando, então, macrófagos. Então, os monócitos dão origem posteriormente aos macrófagos, que estão associados ao processo de fagocitose também, de englobar partículas e destruí-las, tá? Bom, as plaquetas são corpúsculos derivados da medula também, atuam diretamente na coagulação sanguínea. A gente tem aqui uma concentração normal variando, na apostila de vocês estava 200 a 400 mil, mas é menor que isso, normalmente 160 a 400 mil, tá? Na trombocitopenia ocorre redução do número de plaquetas, o que pode provocar inúmeros pontos hemorrágicos na pele, né? Porque não está relacionado, já que a plaqueta está relacionada à coagulação. A gente tem que lembrar o seguinte, esses limiares de ponto de referência de exame de sangue, às vezes a pessoa tem um pouco a menos e isso é normal pro padrão dela, tá? Então, não que gere tanta preocupação sempre quando tá fora desse patamar aí, dessa média. Na trombocitose, há um aumento do número de plaquetas e pode gerar formação de trombos, tá? Trombos podem ser essas junções de plaquetas que elas formam emaranhado, assim, ó, começam a cair na corrente sanguínea. Quando elas passam por vasos pequenininhos, entopem esses vasos, vasos podem gerar na cabeça um AVE, no coração, né, pode gerar um infarto, enfim, tá? Então tem que tomar cuidado, nem para mais nem para menos, o ideal é ter sempre dentro dessa margem aí. Então ele vai atuar na coagulação do sangue junto com outras proteínas que auxiliam dentro desse processo, tudo bem? Bom, gente, era isso. Deixo aqui as atividades que são bem importantes que vocês façam antes da aula, tudo bem? Então a partir de agora, façam as atividades, respondam corretamente o formulário e nos vemos na live.